Jornal O Globo, aliados de Tebet minimizaram a derrota e apostam que essa estrutura técnica da instituição deixará pouco espaço para manobras políticas de Postman na presidência. A avaliação é de que a máquina do IBGE já tem o próprio giro de funcionamento. E ainda sobre essa decisão, Postman ministra aulas na Unicamp, na escola de linha econômica majoritariamente heterodoxa, e já se mostrou contrário ao PIX, por exemplo, quando disse que o Banco Central dava mais um passo na via neocolonial e ainda defendeu a alíquota de 60% para o imposto de renda. Em outro posicionamento polêmico, ele afirmou que o Brasil deveria apostar na geração de riqueza em frentes às quais dedica pouca ou nenhuma atenção, começando pela exploração do espaço sideral. Vamos fazer mais um giro de análises. José Maria Trindade, o que podemos esperar de Márcio Postman à frente do IBGE, hein, Zé? Eu conversei com alguns economistas durante a tarde e eles fizeram algumas análises muito semelhantes às suas. Estão preocupados com a possibilidade de uma gestão intervencionista, já que o IBGE justamente faz essa apuração dos dados econômicos, tabula os números e isso acaba balizando os gestores públicos para que criem suas políticas públicas, não somente na esfera federal, como também nos estados e municípios. O que devemos nos atentar para a gestão de Márcio Postman? Pois é, olha, eu tenho que te dizer que o IBGE gosta do Márcio Postman, porque uma parte importante do Instituto é corporativista. E esse termo corporativista é meio autofágico, né? Que é uma instituição que gosta dela mesma para ela mesma, né? Não para resultados e não para o povo como foi criada, mas é uma instituição que parte importante se volta para ela, para a existência própria do IBGE. Existe sim esse corporativismo tóxico no IBGE e o Postman alimenta exatamente isso. Por outro lado, o Instituto de Estatística, ele foi organizado de forma a dar autonomia para pesquisadores, para diretores e para chefes na análise e fazer avaliações conjunturais. Como é que funciona? O censo e as PNADs, né, que são as pesquisas, eles dão parâmetros, números, e cabe aos técnicos e aos diretores de assuntos definirem, fazerem os papers, né, que são as avaliações de cada número. Porque uma pesquisa que apresenta números secos tem que ser observada por técnicos para entender o que significa exatamente aquele aumento de população, aquele aumento de massa salarial, de riquezas e enfim, é preciso analisar. E esses grupos, eles são independentes e nem todos, não é 100%, né? Nem todos são ligados ideologicamente a governos. O IBGE precisa ser preservado como instrumento de Estado, exatamente para traduzir o Brasil em números reais e para que o presidente da República possa tomar decisões. Eu diria até que não é só o presidente da República. Governos estaduais e prefeitos vão beber nessa fonte, porque é lá que estão os parâmetros de população, de quantas crianças precisam de escola, de quantos moradores de rua, enfim, as pessoas que não têm residência, e tudo isso para definir políticas públicas. Então, esse perfil dele vai fortalecer o grupo corporativista, ou seja, é IBGE pelo IBGE e não IBGE para o povo. A gente insiste aqui, Daniel, porque parece um cargo desimportante, parece que é apenas uma instituição lá, uma autarquia qualquer, e não é. É a radiografia do Brasil e a partir desta radiografia é que se faz um governo. Se erra ou mascara ou artificializa esta radiografia, tudo dali para frente dá errado. Então, a Simone Tebet entende, ela fez de conta que não conhecia, conhece, ninguém não conhece o Postman. O Postman é conhecidíssimo para quem lida com política, ele é antigo na política, ele é um ideólogo antigo do PT, então ela conhecia o Postman e fez questão de dizer que não sabia que era Pócama ou Postman, mas todos conhecem sim, e ela se mostrou decepcionada, mas é um governo feito às pressas, nessa reforma
depois da mudança, né? A esplanada dos ministérios, caiu no planejamento um órgão deste, que é sim do PT e é do presidente da República, que se interessa em fazer exatamente esse mascaramento. Agora, Tiago Pavinato, esse talvez seja um ponto sensível, promover mudanças, alterações na operação de um instituto como o IBGE, promover alterações na maneira como você lida com esses parâmetros, a fim de turbinar dados para um governo, para a administração federal. Corremos o risco de virarmos uma Dinamarca, pelo menos no papel? Acho que a gente não tem talento nem para ser Dinamarca no papel. Olha, o Zé pegou esse trecho interessante da Simone Tebet errando o nome do Postman. Você veja, né, que situação um ser humano pode chegar. Ela não tem talento nem para ser Soraya Trambique, né? Chamando o padre Kelson, padre Kellon, fala candidato padre. A Soraya Trambique, pelo menos, ela é mais original, né? Agora, a Simone Tebet, ela é que é a intrusa no meio do PT. A entrona é ela. Não é que ela tá ali no clubinho, são meus amiguinhos e o coleguinha novo. Não, a intrusa é ela. Ela vem brincar de errar nominho. Não sabe nem o nome e aí finge que aceita. Tá feio demais. Mas assim, eu me pergunto, pro brasileiro, o que vai mudar de fato com o Postman? Vou ser bastante sincero aqui, com o cinismo que é o que resta ao lado da fé e da esperança. Bom, vai piorar para o brasileiro o seguinte: nós não vamos ter mais um dado para confiar e poder criticar, né? Nós não vamos ter mais uma meta para ter um parâmetro. E como lá na Dilma, não se põe uma meta e quando se atinge uma meta se dobra a meta, ou seja, não tem mais o dado. E aí quando o governo achar que atinge o dado, ele dobra o dado. É mais ou menos isso que o Postman pode fazer. Mas de efeito prático para o brasileiro, o que isso representa? Nós não vamos ter mais um dado, um fator confiável para poder discutir, para poder propor coisas sérias, para poder criticar medidas, para poder criticar o resultado das medidas, aliás, porque é a partir da mudança dos números que nós checamos a efetividade e se os recursos empenhados, se o tempo empenhado em uma medida, em uma política, ele é efetivo ou não, satisfatório ou não, se ele precisa de reparos ou não. Mas é só isso. É para nossa jactância intelectual, é para o nosso exercício de cálculo, porque para o brasileiro, meus queridos, a verdade é essa: tanto faz quem é que vai ser o presidente do IBGE, porque o Zé estava falando também, eu gostei muito da explanação do Zé porque me foi muito elucidativo aqui. O IBGE é uma instituição, um instituto autofágico. Ele existe por ele, para ele e gira tudo em torno dele. Aí eu falo, e o Congresso Nacional, tão importante, existe para quê? Para o povo? Não, o exercício das funções dentro do Congresso são para os congressistas. Para que existe a presidência da República? Para que existe o Ministério Público, senhores, que deveria fiscalizar executivo, legislativo e judiciário? Nós temos hoje um Ministério Público fiscalizando a sociedade, ao invés de proteger a sociedade dos desmandos dos três poderes. Então é mais um só instituto que vai parar de deixar, vai deixar de oferecer um dado, um produto, algo para o brasileiro. E agora fica o brasileiro nessa situação de Simone Tebet. A gente não tem para onde correr, nós vamos aceitando, porque não tem para quem reclamar. Vamos reclamar para quem? Para o Papa? Não.
O Papa vai contar para o presidente. Então, nós ficamos aqui também como cidadãos de papel. Eu gosto de usar essas expressões da esquerda, né? Cidadãos de papel. Um livro que a esquerda gosta muito. Pois é. E hoje tudo aquilo que a esquerda dizia está acontecendo. Ô Pavi, Pavi, só para eu colocar aqui um adendo aí. A Argentina começou por aí. Aí no meio ali ninguém sabia qual a inflação real da Argentina, ninguém sabia. Qual o número de pobres, ninguém sabia. Exatamente porque o Instituto IBGE de lá caiu em descrédito. Exatamente. Lá houve mudanças e alterações nos parâmetros para favorecer o governo. E teve uma quebra de confiança com o mercado e com players internacionais também. Mota? É isso aí. Eu vou, como é que se diz? Eu vou ter um voto discordante aqui dos meus colegas. Um voto, qual é a expressão, Pavi, que se usa nas Supremas Cortes? Para um voto que... É quando você vota, você não segue o relator. Divergente. Um voto divergente aqui. O IBGE bom, primeiro, eu concordo com o Zé, a questão do corporativismo é uma questão que envolve, que atinge inúmeras entidades, inúmeros órgãos, não é privilégio, né, do IBGE. Existem em vários lugares. E a tendência geral é piorar. Mas, apesar disso, inúmeras instituições e órgãos exercem papel fundamental. O IBGE é responsável por uma das informações mais importantes, que é quantos brasileiros existem. E por traçar o perfil socioeconômico. É o pessoal do IBGE que sai contando quantas famílias existem, quantas pessoas em cada família. É o pessoal do IBGE que bola aquelas perguntinhas que você responde quando o censo bate na porta da sua casa. Agora, vamos aqui botar a nossa imaginação para trabalhar e pensar no que um ideólogo pode fazer com um trabalho como esse, como o censo. Que tipo de perguntas podem deixar de ser feitas ou ser criadas, perguntas novas, de forma a sustentar uma narrativa. Isso que está acontecendo, eu sei que cansa, né? Eu imagino o nosso público, mais uma notícia complicada. Meus amigos, quem votou no projeto político do PT sabia no que estava votando. Ninguém do PT escondeu isso. É um projeto intervencionista, das unhas do pé até o último fio de cabelo. Sempre foi a ideia dos petistas e da maior parte da esquerda brasileira, com honrosas exceções, é que o Estado é a resposta para tudo. Que você, brasileiro, você não sabe nem o que você deve fazer com o seu dinheiro. Por isso nós vamos tomar o seu dinheiro, vamos botar uma alíquota de 30%, 40%, 50%, 80%, 90%. Porque nós vamos pegar esse dinheiro e vamos fazer coisas boas. Como, por exemplo, uma tal de justiça social, que ninguém sabe muito bem o que é. Essa é a natureza. Isso que nós estamos vendo no IBGE é o resultado lógico do projeto político do PT. É curioso ver pessoas, como eu já disse aqui, pessoas com formação, pessoas com experiência, pessoas que são realmente especialistas nas suas áreas, agora surpresas, decepcionadas, dando declarações estranhas. Essas pessoas têm agora que assumir a responsabilidade pelo fato de que, a partir de hoje, as estatísticas produzidas pelo IBGE vão vir com um estranho cheiro de coisa adulterada. É isso que está acontecendo. Quanto à situação da ministra, eu lamento muito por ela. Eu não sinto nenhuma alegria em ver a situação terrível que ela está. Houve um momento na história política recente em que muita gente acreditou nela e achou que ela representava realmente a possibilidade de um novo caminho. Vamos lembrar, gente, aquilo que a gente sempre falava aqui, a tal terceira via. Esse é o fim melancólico da terceira via. Seguimos projetando as consequências que o IBGE poderá sofrer sob nova administração. Beraldo, com você.
O que eu acho mais grave é que essa é uma figura que a gente já conhece pelas declarações que deu, pelas ideias que tem, e não tem vergonha de dizer que o PIX é um instrumento para o domínio norte-americano do Brasil. Ele tem essas teorias conspiratórias e ele é aplaudido pela esquerda, pelo PT, em razão disso. Ele acha correto o imposto de renda ser de 60%, porque claramente para ele ter renda, quem é bem sucedido e consegue ter renda, consegue adquirir patrimônio, é alguém que precisa ser punido pelo Estado e não incentivado. Ele quer olhar sempre para baixo, porque olhar para cima, ele vê coisa que ele não gosta, porque é uma figura que claramente não tem um entendimento do que é liberdade, do que é um Estado livre, do que é a livre iniciativa das pessoas poderem conquistar aquilo que elas bem desejam. Então, esse tipo de pensamento, ele não poderia fazer parte de nenhum governo, porque ele excede qualquer parâmetro razoável. Mas aí o que acontece com ele? Vai presidir o Instituto Lula, desfrutar desta intimidade do presidente e agora recebe esse cargo no governo de tal forma. Olha, vamos dizer que fosse a Anísia Trindade não tivesse sido avisada que agora tem um novo ministro da Saúde que é do Centrão. Isso aí, eu entendo o jogo da política. Ali teve pressão, alguém deu truco, o presidente teve que tomar a decisão, tomou, e aí faz a coisa de forma atabalhoada. Mas o que a gente está vendo é este atropelo com uma ministra importante, estratégica, que deveria ser, pelo menos, numa pasta estratégica para o Brasil, tomar um passa-moleque por causa da presidência do IBGE. Não é de um ministério, é de uma empresa. Por que não se pôde conversar? Por que não se pôde avisar? Por que não se pôde ter ali uma conciliação? Por que ele tinha que estar na presidência do IBGE neste momento, doa quem doer? Porque, obviamente, existe um plano, que eu vou dizer até que não é um plano, é uma tramóia por trás disso. Só isso justifica esse tipo de postura deselegante, desrespeitosa com uma ministra de Estado, independente de quem seja. Só isso, para mim, justifica o que aconteceu. E detalhe, finalizando o processo do censo, né? Inclusive, muitos questionam essa possibilidade de algum tipo de ajuste, correção e alteração do censo que foi feito. Vai virar um nonsenso. Nós vamos ter um nonsenso brasileiro daqui por diante. Pois é, agora... E só um detalhe disso que o Beraldo falou. O Postman, ele inaugura a ala da esquerda chapéu de alumínio. Pronto. Agora chegamos à fase da esquerda chapéu de alumínio. Tá aí o Postman. Pois é, agora, Zé, organismos internacionais se utilizam também das informações oficiais divulgadas pelo governo por meio do IBGE para, muitas vezes, conceder apoios, incentivos. A gente pode ter algum tipo de problema, sob o ponto de vista das relações internacionais, com essa dúvida acerca do trabalho do IBGE, olhando um pouco para os nossos vizinhos da Argentina? A credibilidade é um grande capital nesta área. O IBGE foi fundado em 1936 e era chamado de estatística. Faz o censo, né, que é muito importante, é um gasto necessário, que na verdade é um investimento que define ali a radiografia do Brasil entre as funções. Mas o IBGE define detalhes, são vários parâmetros, IPCA, a inflação, vários dados importantes. E através desses dados, inclusive o PIB, né, é que se faz investimentos, é que se avalia novas empresas enfim, são dados importantes. E o IBGE tem um acompanhamento instantâneo, tem a PNAD contínua que vai atualizando os dados. Se tudo isso cai no descrédito, aí cai esse principal capital que eu considero a credibilidade,
É por isso que eu insisto em citar a Argentina. No final, assim, qual é o valor do dólar na Argentina? Ninguém sabe, porque o governo mascara. Qual é a inflação oficial da Argentina? Ninguém sabe, porque não há parâmetros críveis para definir isso. Qual é o número de miseráveis na Argentina? Ninguém sabe. Por quê? Porque perdeu a credibilidade. Então, o IBGE, ele tem um aspecto assim de independência e foi firmado para isso, né? Exatamente para resistir a estas intervenções de governos que são passageiros, né? Todos os governos são passageiros. O Estado permanece. Então, desde 1936, o IBGE vem sendo blindado desse tipo de ação política exatamente para manter esse grande capital que é a credibilidade. A fama do IBGE e do IPEA, de novo estou jogando o IPEA nessa história, porque são órgãos que eu acho, inclusive, que deveriam se fundir, porque são muito parecidos, muito próximos, e o IPEA faz uma análise, uma avaliação dos dados colhidos através do IBGE, né? Faz umas avaliações técnicas. Então, se perde, Daniel, esse principal capital que é a credibilidade, ou o mercado procura parâmetros em outros setores, ou simplesmente desconsidera. Então, dados como PIB, inflação, como desemprego, massa salarial, tudo isso é muito importante para investimentos. Eles deviam se fundir, mas eu acho que eles vão mesmo esse outro F, né? Pois é, agora, o Pavinato, o Zé mencionou o IPEA, inclusive a nossa equipe de produção trouxe uma informação, um destaque aqui, Zé, que corrobora com algo que você falou no início do programa, porque informações de bastidores apontam que a gestão de Márcio Postman no IPEA foi muito criticada porque ele demitiu várias pessoas, servidores e colaboradores que não tinham um pensamento, digamos, parecido com o dele. Muitos apontam, sim, o aparelhamento do IPEA. Pavi, o aparelhamento do IBGE está no radar? Quais são os riscos desse tipo de processo? Pergunta retórica. Não, por favor, preciso que você compartilhe isso com o nosso público. Não sei, pode ser que Jesus volte antes para separar o joio do trigo, né, como o Lula quer fazer com os CACs, segundo o Dino. Volte Jesus, né, para julgar os vivos e os mortos, separar o joio do trigo, aí vai ver choro e ranger de dente, e o Postman não vai conseguir fazer isso. Pode acontecer que um extraterrestre desça e o Postman seja chipado, ele acredita que ele seja chipado e não faça isso. Porque ou alguém faça uma lobotomia nele, fora essas hipóteses que eu disse, parece certo que ele vai fazer uma limpa técnica dentro do Instituto. Ele vai colocar ali pessoas alinhadas com a heterodoxia econômica dele. Afinal de contas, vamos lembrar mais uma vez, os livros de economia estão superados. Então ele vai trazer pessoas que desprezam os métodos de estatística, os métodos e as resoluções científicas aplicadas na interpretação dos dados coletados pelo IBGE, e ele vai aplicar então esses modelos menos prestigiados, e menos prestigiados não por preconceito, menos prestigiados porque não prestam, menos prestigiados porque se mostram ultrapassados ou não conseguiram, dentro da academia, não conseguiram comprovação científica ou não conseguiram um valor de credibilidade mínimo para que se aplique a campos de amostragem. Esse é o papel do IBGE, ele coleta e interpreta os dados. A interpretação dos dados é onde mora o diabo. E é na interpretação desses dados que essas teorias de estatística, esses jogos de interpretação são feitos. E uma vez que ele já é conhecido, mundialmente conhecido entre os economistas de esquerda e também os de direita, como motivo de chacota, mas especialmente os de esquerda. Não nos esqueçamos que ele é professor da Faculdade de Economia da Unicamp, que mal comparando, é uma Chernobyl na economia brasileira, a fundação da Escola de Economia da Unicamp.
E então ele tem uma certa fama entre os seus pares. E nós vamos colocá-lo aí no IBGE, num momento tão crítico, num momento em que nós tivemos um presidente que foi eleito com a promessa, promessa de transparência, mas tudo o que se vê é o que não se vê. Não se vê investigação de 8 de janeiro, não se vê transparência nos gastos, não se vê transparência nas decisões, não se vê colegialidade e participação na tomada de decisão dos governos, não se vê transparência na aplicação de emendas, não se vê declarações que esclarecem a população de medidas polêmicas e autoridades que, ao invés de respostas, respondem a perguntas com outras perguntas, e já dizia professor Girafales, só os idiotas respondem a perguntas com uma outra pergunta. Não nos esqueçamos disso. Então ele vem neste momento em que o governo, ele já peca muito por falta de transparência, ele já peca demais por falta de respostas, e esta vinda do Poschmann para o IBGE, ela é uma sequência lógica desta vontade de apagar o passado, dessa sanha, desta tara de ir negando as aparências e disfarçando as evidências. Então é um caminho lógico, é uma medida calculada.